Imagine um lugar onde todo o conhecimento do mundo antigo estivesse guardado. Um santuário sagrado da sabedoria humana, com manuscritos vindos da Grécia, da Pérsia, da Índia, do Egito e de todos os cantos conhecidos do planeta. Esse lugar existiu, era real. E seu nome atravessou séculos como um sussurro trágico. Conheça agora a história fascinante da Biblioteca de Alexandria. Descubra os mitos e verdades sobre a maior guardiã do conhecimento da antiguidade. Um templo erguido não apenas para guardar livros, mas para abrigar a memória da humanidade. Entre relatos de incêndios devastadores, conquistas militares e intrigas políticas, a Biblioteca de Alexandria se tornou símbolo de um sonho perdido, o de reunir todo o saber do mundo em um só lugar. O que realmente foi preservado, o que se perdeu para sempre, e até onde esses segredos poderiam ter mudado o curso da nossa história. Descubra a seguir. Uma joia intelectual, construída à beira do mar Mediterrâneo no Egito, e que, segundo a lenda, continha quase todo o conhecimento do mundo. Mas esse templo do saber foi consumido pelas chamas. Não uma única vez, não por um único inimigo, mas em várias ocasiões, por mãos diferentes e interesses diversos. A destruição da Biblioteca de Alexandria é um dos eventos mais misteriosos e dramáticos da história da humanidade, não apenas pelo que foi queimado, mas pelo que nunca mais poderemos recuperar. O mito conta que centenas de milhares de pergaminhos repousavam ali. Escritos que iam de tratados científicos a textos filosóficos, peças de teatro perdidas, mapas de terras desconhecidas, teorias sobre o universo que talvez antecipassem até mesmo ideias modernas. Dizem que havia obras de Pitágoras, originais de Sócrates, segredos dos antigos alquimistas, e talvez até registros de civilizações que sequer conhecemos. O incêndio mais lembrado teria acontecido em 391 d.C., quando o Império Romano, já cristianizado, mandou fechar templos pagãos e expulsar cultos antigos. A biblioteca, segundo algumas versões, foi atacada pelos seguidores do patriarca Teófilo de Alexandria. E o fogo, implacável, subiu pelos pilares e corredores, apagando séculos de história em poucas horas. Mas, será que foi exatamente assim? A história da Biblioteca de Alexandria começa muito antes. Ela teria sido fundada por volta do século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu II, herdeiro do grande império deixado por Alexandre o Grande. A cidade de Alexandria havia sido planejada para ser a capital cultural do mundo, e a biblioteca fazia parte de um complexo ainda maior, conhecido como Mouseion, o Templo das Musas. Ali, estudiosos eram sustentados pelo Estado, recebiam bolsas, moravam nos arredores e dedicavam suas vidas à pesquisa. Dizem que os navios que chegavam ao porto eram inspecionados, e todos os pergaminhos encontrados eram confiscados. As cópias eram devolvidas aos donos, mas os originais ficavam na biblioteca. Dessa forma, o acervo cresceu rapidamente, abrigando desde textos de Homero até registros médicos, documentos administrativos e estudos científicos, vindos de várias regiões do mundo. Segundo relatos antigos, a biblioteca poderia ter guardado as peças perdidas de Sófocles, o dramaturgo grego que escreveu mais de 120 tragédias, das quais apenas 7 chegaram até nós. Também se especula que escritos de Anaximandro, o filósofo que elaborou algumas das primeiras ideias sobre a origem da vida e a formação da Terra, repousavam nas estantes de Alexandria. Outros acreditam que ali estavam os tratados completos de Hiparco, que poderia ter deixado registros ainda mais avançados sobre astronomia. Há lendas de que textos vindos do Oriente, talvez da Índia e da China, também estavam no acervo, incluindo registros matemáticos e descrições de invenções que só seriam descobertas no Ocidente séculos depois. Se esses manuscritos realmente existiram, então a perda foi maior do que qualquer incêndio físico. Foi o desaparecimento de pontes culturais que poderiam ter unido civilizações muito antes da Era Moderna. Foi lá que Hiparco teria criado o primeiro catálogo detalhado de estrelas,
e onde os primeiros experimentos de dissecação humana foram realizados, desafiando tabus religiosos para ampliar o conhecimento médico. Há relatos de que até Arquimedes, um dos maiores gênios da matemática e da engenharia, tenha tido suas ideias preservadas nos corredores da biblioteca. E alguns sugerem que teorias sobre heliocentrismo, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, já estavam registradas séculos antes de Galileu e Copérnico. Cada um desses exemplos reforça a noção de que não eram apenas livros que ali descansavam, mas caminhos inteiros que poderiam ter mudado a nossa civilização. Os historiadores modernos concordam em uma coisa: a destruição da Biblioteca de Alexandria não foi um evento único, mas uma sequência de tragédias. O primeiro golpe pode ter ocorrido séculos antes, em 48 a.C., quando Júlio César entrou em conflito com os egípcios. Durante a batalha, navios foram incendiados e as chamas se alastraram pela cidade, atingindo depósitos e parte da biblioteca. Mais tarde, outros líderes contribuíram para a decadência. O imperador Aureliano, no século III, destruiu parte da cidade em sua campanha contra a rainha Zenóbia da Síria. E há ainda relatos de que no século VII, durante a expansão islâmica, manuscritos restantes teriam sido queimados sob ordens do califa Omar, com a justificativa de que, se os livros concordassem com o Alcorão, eram desnecessários, e se discordassem, deveriam ser destruídos. Cada uma dessas histórias, embora cheia de dúvidas, representa uma ferida aberta no corpo da nossa memória coletiva. O que exatamente foi perdido? É impossível saber com precisão, mas estimativas falam em até 400 mil manuscritos. Sabemos que a biblioteca não era apenas um depósito de livros, mas um centro de pesquisa, onde estudiosos viviam, trabalhavam e trocavam ideias. Era ali que Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com impressionante precisão, onde ideias de filosofia, ciência, matemática, astronomia e literatura se entrelaçavam. O que se perdeu não foram apenas palavras em pergaminhos, mas conexões, caminhos que poderiam ter levado a descobertas muito antes do tempo. Há quem diga que, se a biblioteca tivesse sobrevivido, a revolução científica teria acontecido 1000 anos antes. Imagina isso: aviões, vacinas, internet na Idade Média. Mas será que tudo foi realmente perdido? Existem fragmentos, cópias, ecos que sobreviveram? Alguns estudiosos acreditam que parte do acervo tenha sido transferido para outras bibliotecas menores, como a de Pérgamo ou mesmo em Constantinopla. Há teorias controversas de que manuscritos possam ter sido escondidos por monges, levados em segredo para mosteiros distantes, e que talvez alguns ainda estejam por aí, esperando ser redescobertos. Essa esperança alimenta caçadores de tesouros, pesquisadores e sonhadores. A ideia de que talvez uma obra perdida de Arquimedes ou um tratado filosófico de Heráclito esteja dormindo em algum porão antigo, à espera da luz. Mas, por enquanto, tudo o que temos são suposições e um silêncio que ecoa desde o século IV. A destruição da Biblioteca de Alexandria é mais do que a perda de livros. É o símbolo de como a ignorância, o fanatismo e a guerra podem apagar séculos de avanço humano em questão de dias. É uma advertência poderosa sobre o valor do conhecimento e sua fragilidade diante da intolerância. E, no fundo, nos deixa com uma pergunta que talvez nunca terá resposta. O que será que estava escrito naqueles pergaminhos? O que foi perdido para sempre, que poderia ter mudado completamente o rumo da civilização? Se você também se fez essa pergunta, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e siga o canal. Assim você ajuda a manter vivo o conhecimento e ainda recebe outros mistérios e histórias como este. Até o próximo episódio.